Bom é para o homem suportar o jugo. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Lamentações 3, 27 a 29. Assim, o profeta descreve a conduta de uma pessoa em profunda angústia de coração. Quando ele não sabe o que fazer, sua alma, como que por instinto, se humilha. Ele entra em algum lugar secreto, ele não fala nada. Ele se entrega aos gemidos e às lágrimas. Então se inclina cada vez mais diante da majestade divina, como se sentisse que a única esperança para ele, no fim da sua tristeza, é submeter-se completamente a Deus e jazer até o pó diante dele. Me parece que uma conduta como essa, que é a característica de todo homem verdadeiramente gracioso em sua hora de angústia, deve ser também a marca de todos os que buscam a graça de Deus, aqueles que ainda não estão salvos, mas que estão cônscios de sua necessidade de salvação. Certamente, devo estar falando bem ao coração de alguns que estão sentindo o peso esmagador e o fardo da sua culpa. Se você não pode fazer mais nada, querido amigo, faça o que estes 2 versículos dizem, para que depois possa dar aquele grande passo evangélico de fé em Jesus Cristo, que certamente os trará paz e alegria. E você que é cristão, que está em profunda angústia, este também é o caminho. Aqueles de vocês que têm a versão revisada notarão uma correção que foi feita há muito tempo por todos os estudiosos competentes. Diz assim: deixe-o sentar-se sozinho e ficar em silêncio, porque ele impôs isso sobre ele. Que ele coloque a boca no pó, se assim for, pode haver esperança. Não importa como você lê a passagem, porque a conduta de um homem gracioso é virtualmente um preceito para o outro. Ainda é satisfatório descobrir que, se estivermos sob o peso do pecado ou qualquer outro peso de angústia, somos aqui ordenados a fazer como o profeta fez em sua hora de necessidade. Meu objetivo agora é explicar essa linha de conduta, na esperança de que alguns que estão com problemas e aflições a sigam imediatamente de coração. Observe que no momento de grande dificuldade, a solidão santa nos é recomendada. Deixe-o sentar-se sozinho. Aconselho sinceramente a vocês que estão preocupados com a alma que procurem ficar sozinhos e ficarem calados e pensativos em sua solidão, não apenas para ficarem sozinhos, mas para se sentarem sozinhos como uma pessoa na postura que está meditando, na postura do pensamento certo. Quando uma alma está sob um profundo senso de pecado ou aflição e angústia, quanto mais ela puder ficar sozinha, melhor. Esse sentimento de pecado será aumentado pela solidão. E quando se tornar intolerável, é altamente provável que nessa solidão o caminho para a sua remoção seja descoberto. Nessa época, todos vivemos muito em companhia e, em uma grande cidade como a nossa, Londres, estamos ocupados de manhã e à noite e não temos as oportunidades de reflexão silenciosa que nossos antepassados costumavam ter. Receio, portanto, que nossa vida espiritual provavelmente se torne muito superficial e frágil por falta de pensamento solitário e sério. Hoje em dia, os homens costumam andar em bandos. Alguém vai à frente e os demais o seguem como ovelhas que passam correndo por uma brecha na cerca viva. Seria melhor para nós se deliberássemos mais, se usássemos nosso próprio julgamento cativo à palavra de Deus, se nos aproximássemos de Deus em nossa própria personalidade e estivéssemos decididos que, o que quer que os outros façam, buscaríamos ser pessoalmente guiados pelo próprio Senhor. Recomendo a solidão a qualquer um de vocês que busca a salvação ou o livramento de um coração angustiado. Primeiro, para que possam estudar bem o seu caso como à vista de Deus, do ponto de vista de Deus. Poucos homens se conhecem verdadeiramente como realmente são. A maioria das pessoas se viu em um espelho do mundo, mas há outro espelho que dá reflexos verdadeiros para o qual poucos homens olham.
Estudar a si mesmo à luz da palavra de Deus, examinar cuidadosamente a própria condição, examinando os pecados internos e externos e usando todos os testes que nos são dados nas Escrituras, seria um exercício muito saudável. Mas quão poucos se importam em passar por isso. No entanto, amados amigos, se é uma coisa sábia cuidar bem dos seus negócios, quanto mais vocês deveriam cuidar dos negócios que dizem respeito às suas almas imortais. Se o verdadeiro pastor não negligencia seus rebanhos e manadas, não deveria um homem sábio se preocupar com seus pensamentos, seus sentimentos e suas ações? Não deve ser uma condição miserável não saber se alguém é salvo ou não. Às vezes, ouço pessoas expressarem surpresa quando lhes perguntam se são salvas. Mas em que ignorância de estado de suas próprias almas vocês devem estar se nunca fizeram essa pergunta a si mesmos? Ou se, quando ela for feita, você se sentir inclinado a não ceder, responda a isso com sinceridade. Sente-se em silêncio, examine o seu coração. Insisto neste assunto, e se desejar ser salvo, primeiro deve saber que está perdido. Se você deseja ser curado, primeiro deve saber que está doente. Não é possível que você se arrependa a menos que esteja ciente do seu pecado. Não é provável que você olhe para Cristo a menos que primeiro saiba para que é que você deve olhar para Ele. Portanto, eu te peço, separe alguma estação todos os dias, algum tempo todos os dias, ou pelo menos alguma estação com a frequência que você puder, na qual a tarefa da sua mente será tomar sua longitude e latitude, para que você possa saber exatamente onde você está. Você pode estar à deriva em direção às rochas e pode naufragar antes de saber o perigo, antes de conhecer o seu perigo. Lhe imploro, não deixe seu navio ir a todo vapor em meio a uma névoa, mas diminua um pouco a velocidade e levante a liderança para ver se você está em águas profundas ou rasas. Não estou pedindo a você para fazer mais do que qualquer homem bom e sábio aconselharia. Pelo menos lhe peço mais do que sua própria consciência diz que é certo. Sente-se um pouco sozinho, para que possa considerar cuidadosamente o seu caso. Fique sozinho novamente, querido amigo, especialmente, querido jovem amigo, para que você possa pesquisar diligentemente as Escrituras. Muitas vezes fico surpreso com a ignorância que ainda existe do que está escrito na Palavra de Deus. Muitas pessoas que estão nas escolas dominicais, nos cultos, há anos, parecem estar totalmente inconscientes das verdades mais claras do Evangelho, da graça de Deus, das doutrinas essenciais. Mas como podemos saber o que é revelado a menos que o leiamos e estudemos por nós mesmos com diligência? Ai, a poeira sobre a Bíblia de muitos homens os condenará. Deus gostou, neste livro, de nos dar a revelação do caminho da salvação e para sondar tudo o que está em nossos corações. E devemos nos apressar para o livro com grande ansiedade para saber o que Deus disse nele, da nossa vida, da nossa alma, dos nossos sentimentos, das nossas tristezas, das nossas alegrias. Todas essas coisas podem se tornar algo pecaminoso. Mas em vez de fazê-lo, embora possamos obter uma Bíblia por 6 pence e talvez tenha uma cópia em cada cômodo da casa, quão pouco a lemos. Se você realmente deseja ser salvo ou viver uma vida em paz e ter o seu coração abrandado pela palavra e nos dias de tristeza ser consolado e ter firmeza no dia mau, fique sozinho para o estudo sincero e contínuo da palavra de Deus. Quantas vezes você pode se encontrar com pessoas que professam conhecer Cristo, mas se você pressioná-los o suficiente, descobrirá que eles nunca leram todo o Novo Testamento diligentemente. Muito mais estão em dúvida e ansiedade, mas nunca foram ver quais são as promessas de Deus e o que o Senhor está pronto a fazer por aqueles que o buscam. Eu imploro a vocês, como seres sensatos e racionais, não deixem Deus falar com vocês e vocês se recusarem a ouvir. Você precisa ser salvo do pecado. Neste livro de Deus revelou o caminho da salvação. Portanto, não feche o livro, aperte os colchetes e o deixe negligenciado. É por isso que você não tem sabido lidar com as tristezas, depressões e angústias.
Ó livro dos livros, mapa do caminho para a glória. Aquele homem invoca uma terrível maldição sobre sua própria cabeça que se recusa a estudar você. Com efeito, ele fecha o portão do céu contra si mesmo e bloqueia o caminho para a bem-aventurança eterna. Se você deseja ser salvo ou viver uma vida que exalte a Cristo, se você se diz salvo, querido amigo, sente-se sozinho, considere seu caso e, em seguida, estude os pensamentos de Deus a respeito dele, a respeito do teu caso. Fique sozinho, se afaste do burburinho da multidão, para que você possa ter comunhão com seu Deus. Depois de termos aprendido o caminho, podemos ter comunhão com Deus em qualquer lugar, em meio ao barulho e o tumulto da cidade lotada ou no topo do mastro de um navio. Mas para começar, é melhor ficar a sós com o Senhor. Meu querido ouvinte, você já falou com Deus verdadeiramente estando sozinho e sondando o coração em toda a sua vida? Você já percebeu que existe tal ser na sala com você enquanto você está meditando? Esse ser existe. É Ele quem o fez e quem o preservou até agora. Certamente, você não está preparado para negar a existência dele. E se não estiver, eu lhe imploro, não ignore essa existência e viva como se Deus não existisse. Não adianta dizer crer nele e viver como se ele não existisse. Fale com ele imediatamente. Talvez um discurso sincero de 5 minutos com ele seja o momento mais decisivo em sua vida. Vou me levantar e ir ter com meu pai. Foi um momento decisivo para o filho pródigo e pode ser o mesmo com você. Mas me sinto tão culpado, me sinto tão mal, tão angustiado. Então fique sozinho e diga isso ao Senhor. Mas não me sinto como deveria. Então fique sozinho e diga isso ao Senhor. Mas eu sou tão incrédulo. Fique sozinho e diga toda a verdade ao Senhor. Não tenha um pensamento ou sentimento que você não ouse dizer a Ele. Não imagine que você pode esconder qualquer coisa dele, pois Ele lê o seu coração. Então pegue esse coração e exponha-o diante dele. E diga com o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Como uma das criaturas de Deus, eu não suportava pensar que tinha visto a glória das estrelas da meia-noite, ou me aquecido com o brilho do sol do meio-dia, e ainda assim nunca tinha falado verdadeiramente com aquele que as fez todas e a mim também. Uma de nossas mais doces alegrias na terra é falar com ele em oração e louvor, chamá-lo de amigo e ter uma doce familiaridade com o Altíssimo. Eu rogo a você então, fique sozinho para estes 3 propósitos. Primeiro, para considerar o seu caso. A seguir, para estudar as Escrituras concernentes ao seu caso. E então, que você possa falar com Deus em oração. Fique sozinho também por um outro motivo, ou seja, para evitar distrações. Acho que no dia do Senhor, quando as pessoas vão para casa após o culto, às vezes cometem um erro ao falar com aqueles que não se sentem como eles se sentem. Se as flechas de Deus entrarem em seu coração, vá para casa sozinho. Se houver algo no sermão que tenha sido para o seu conforto como cristão, vá sozinho para casa. Se for algo que sonde o teu coração e mostre como você está distante do que Deus quer, fique sozinho. Se houver algo no sermão que serviu de advertência como pecador, vá para casa sozinho. Quantas vezes até pessoas piedosas e graciosas podem falar sobre algum tema que pode roubar de seus concrentes todo o bem que receberam no culto. E quanto aos não convertidos, tenho certeza que se eles alguma vez se sentirem impressionados com a palavra, o que mostrará sua máxima sabedoria é cuidar dessa primeira impressão e não permitir que ela seja afastada por conversas tolas ou frívolas. Alguns de nós já temos idade suficiente para lembrar que no dia anterior havia fósforo do tipo que usamos e agora, no início de uma manhã gelada, alguns de nós tentamos acender uma luz com pederneira e aço e a velha caixa de pólvora. Por quanto tempo atacamos e observamos e esperamos e, por fim, havia uma pequena faísca. E então segurávamos a caixa e soprávamos bem suavemente para que pudéssemos manter aquela pequena faísca acesa até que tenhamos conseguido colocar fogo na lareira ou nas madeiras para fazer o que tivéssemos que fazer. Essa ternura pela primeira centelha é o que convido a todos a praticarem em assuntos espirituais.
Se você quiser ser salvo, se houver algo parecido com um sentimento em seu coração, se você quiser viver uma vida cheia de alegria indizível e cheia de glória em Cristo, se houver algum desejo bom em sua alma, não comece a falar assim que sair do tabernáculo hoje. Seria como colocar a tampa sobre a caixa e apagando a faísca. Mas fique só, sopre essa faísca. Porventura, pode chegar a ser uma grande chama e você pode encontrar a salvação. Ou você que está frio espiritualmente pode encontrar novamente o coração incendiado pela beleza de Cristo. Aconselho a todas as pessoas que sofrem de tristeza na alma, de uma forma ou de outra, que se separem imediatamente de seus companheiros. Quando o trabalho do dia terminar, que cada um diga a si mesmo: eu não vou sair com essas pessoas frívolas, nem devo sentar-me à casa com aqueles que estarão falando de assuntos insignificantes. Eu tenho uma alma que precisa de salvação, ou da alegria da salvação, ou de ser restaurada, e devo ter minha alma salva ou cheia de alegria em Cristo agora. Não posso me dar o luxo de estar nessa situação degradada da minha alma ou que não exalta o Deus Todo-Poderoso. Deixe-o sentar sozinho, diz o profeta Jeremias. Este é um bom conselho que o profeta dá no texto, e desejo incitá-lo a todas as pessoas despertas que desejam encontrar o Salvador ou que desejam viver para a glória dele com uma alegria indizível e cheia de glória. Bom é para o homem suportar o jugo. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Deus nos chama a praticar o silêncio submisso. Deixe-o sentar-se sozinho e fique em silêncio. Em que aspectos as almas buscadoras devem ficar em silêncio? Eu respondo: primeiro, se o fardo do pecado está pesando sobre você. Certifique-se de se abster de toda conversa fiada, pois se a conversa fiada de outros, como eu lembrei, pode distrair seus pensamentos, quanto mais a tua. Não convém a um homem que está à beira do inferno rir e brincar. Quando Deus está irado com você, você pode rir. Eu posso entender como você pode estar feliz quando você volta para a casa do grande pai e o bezerro cevado é morto, e seu pai se regozija por você. Mas enquanto você ainda está coberto de seus pecados e ainda não tem certeza do perdão de Deus, sente-se em silêncio. É a melhor coisa que você pode fazer. A quietude se torna você. Coloque a mão na boca até que você tenha algo melhor do que tem agora para falar. Mantenha silêncio, então, de toda conversa fiada e frívola. Mantenha silêncio também em outro aspecto. Não tente dar qualquer desculpa para o teu pecado. Como os pecadores estão prontos com suas desculpas. Um homem diz: mas Senhor, tenho um pecado persistente. Você não acha que muitas pessoas cometem um erro sobre pecados persistentes? Tinha um homem que ficava bêbado e dizia que era o pecado que o atormentava. Mas o irmão dele disse para ele: não, Sambo, não é o pecado que te atormenta, é o teu pecado que te atormenta. E assim é. Se eu fosse essa noite atravessar Clapham Common e meia dúzia de homens me cercassem e roubassem minha bolsa, minha carteira, então eu seria cercado. Mas se eu soubesse que havia ladrões lá e ainda assim eu atravessasse de maneira proposital para encontrá-los, você não poderia dizer que eles tinham te cercado. Você tinha que dizer que você foi um tolo por andar em direção às suas mãos. O pecado que assedia é aquele contra o qual o homem luta e luta, se desvia dele com toda a sua alma, mas muitas vezes é vencido por ele. Não dê ênfase a isso, como se o fato de ser assediado pelo pecado fosse uma desculpa para você, especialmente se você entra nos caminhos do pecado. Você vai se sentar com aqueles que bebem e depois fica pensando por que fica bêbado? Você vai se associar com aqueles que vivem uma vida que desonra a Deus e vivem uma vida obscena, e então pergunta que, da próxima vez que tentar orar, um verso desagradável de uma canção ruim aparecerá na sua mente. É sua própria culpa se você voluntariamente se mistura na roda dos escarnecedores. Como você pode ser um filho de Deus? Não. Quando você sabe que tudo é pecado, fique longe da tentação. Quem não quer se molhar não deve sair na chuva. Em vez de sua desculpa melhorar seu caso,
piora ainda mais. Portanto, mantenha silêncio diante do seu Deus. E a seguir, mantenha silêncio de todas as reclamações de Deus. Nenhum homem é verdadeiramente salvo enquanto se apresenta como juiz de Deus, embora esta seja a prática de muitos homens. Se você dá a eles a palavra de Deus, eles começam a despedaçar e encontrar desculpas para eles ali mesmo. Eles perguntam: Deus é tão severo a ponto de marcar assim nossas faltas? Ele ao menos nota nossos pensamentos malignos todo o tempo? Pode realmente ser verdade que, para cada palavra ociosa que um homem disser, ele terá que prestar contas no dia do julgamento? Então, depois de julgarem Deus austero demais e muito severo em seu trato com a pobre, entre aspas, carne e sangue falíveis, eles vão arrancar de sua mão a balança e a vara, e se sentam em seu pequeno trono e se atrevem a questionar os decretos do grande juiz de todos. Seria errado, dizem eles, lançar os homens no inferno e punir com a ira eterna os pecados de uma vida curta. E então eles começam a percorrer todo o ensino das Escrituras e contestar isso e objetar aquilo e querer aceitar só aquilo que lhes é conveniente. Ó senhores, se você deseja ser salvo, você deve desistir dessa maldade. Esse tipo de conduta irá condená-lo tão certamente quanto você está vivo aqui agora. Quando os prisioneiros são julgados por um juiz terreno e condenados à morte, se eles têm permissão para falar, não podem ter esperança de obter misericórdia criticando o juiz e criticando a lei. Claro que eles não são culpados, pobres inocentes. É a lei que é severa, dizem eles. É a lei que é a culpada. Mas a lei deve manter sua majestade contra tais cavalheiros e não pode se rebaixar à misericórdia ou embainhar sua espada enquanto o homem estiver com essa visão dela e com esse humor no coração. Portanto, pecador, sente-se sozinho e mantenha o silêncio. Não pretenda julgar o seu Deus. Eis que ele vem com as nuvens. A trombeta logo proclamará seu aparecimento, e aqueles que eram tão livres para julgar seu Criador clamarão em outro tom quando aquele grande dia finalmente chegar. Com a terra cambaleando sob seus pés e os próprios céus em chamas, eles implorarão que as pedras caiam sobre eles e as colinas os escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Vá, seu culpado, sente-se quieto e segure sua língua, e traga seu coração rebelde à submissão. O linho contenderá com o fogo, ou o restolho lutará com as chamas? O que você pode fazer na guerra com o seu Criador? Sente-se sozinho e mantenha silêncio a seguir de todas as reivindicações de mérito. Sei que a tendência do coração humano é dizer: não sou pior do que as outras pessoas. Sou uma boa pessoa que vai à igreja, que canta salmos, eu dou aos pobres, faço minhas orações e atendo a todo esse tipo de coisa. Você nunca obterá misericórdia enquanto tiver uma palavra desse tipo a implorar. Até que você seja como um vaso virado de cabeça para baixo e drenado de cada gota de mérito humano, não há esperança de salvação para você. Você deve sentar-se sozinho e guardar silêncio sobre essas suas boas obras, pois todas são mentiras. E você sabe disso. Você nunca fez uma boa obra em sua vida, ou você a estragou por seus motivos egoístas anteriores, ou por algum descuido nela, ou por algum orgulho vanglorioso depois dela. Na melhor das hipóteses, você nada mais é do que um fariseu orgulhoso. E embora possa lavar a parte externa do seu copo e prato, seu coração está cheio de maldade e sua alma está mergulhada no pecado. Ó homem, não fale mais com tanto orgulho, mas sente-se quieto e segure sua língua sobre o mérito e merecimento. Não há nenhum mérito e merecimento em você diante do Deus Santo. Não há meio de misericórdia para qualquer um de nós até que fechemos nossas bocas e não digamos uma única palavra de orgulho, mas permaneçamos culpados em silêncio diante do Senhor. Também acho que é bom quando uma pobre alma oprimida pelo pecado está em silêncio diante de Deus e incapaz de fazer qualquer discurso ousado. Me lembro de que quando estava buscando ao Senhor pela primeira vez, ouvi algumas pessoas boas falando sobre sua confiança em Deus. Tive de segurar minha língua, pois não pude dizer uma palavra sobre o assunto. Ouvi um jovem amigo dizer que havia encontrado Cristo, mas tive que segurar minha língua, pois sabia que não o havia encontrado.
E mesmo depois de tê-lo encontrado, houve momentos em que não ousei dizer isso. Senti em meu espírito a pergunta: estou enganado ou não? E se eu falei com bastante ousadia desde aquela época, mesmo agora, ocasionalmente, sinto o mesmo silêncio se apossando de mim. Teria sido bom se Pedro tivesse ficado em silêncio quando disse ao seu Senhor: e embora todos te abandonem, eu não te abandonarei. Gosto de um homem que sabe não só como falar, mas como sentar-se quieto. Mas sentar-se quieto é um trabalho árduo demais para a maioria dos homens. Veio um jovem a Demóstenes para aprender oratória. Falava muito bem, e Demóstenes disse: devo cobrar o dobro da taxa. Por quê? Ele perguntou. Ora, disse o mestre, primeiro tenho que ensiná-lo a segurar a língua e depois instruí-lo a falar. O Senhor ensina aos verdadeiros penitentes como segurar a língua. Não abrem a boca quando ele lhes impõe problemas, e mesmo na companhia de pessoas boas, às vezes ficam mudos de silêncio e evitam o que é bom. Não é mal que hajam assim, pois muitas vezes a vontade do Senhor não se faz com palavras. E às vezes aquele silêncio que é o gelo da boca é o degelo da alma. E o coração flui melhor diante de Deus quando até mesmo o louvor silencia em nossas línguas e fica em nossos corações. Ó amado, em sua hora de escuridão por causa de seu pecado, sente-se e segure sua língua, pois muitas vezes é o caminho da paz para a tua alma. Agora pedirei sua atenção especial e paciente por apenas alguns minutos para olhar a humilhação profunda. Que ele coloque a boca no pó, se assim for, pode haver esperança. Sobre esse assunto, gostaria de me dirigir sinceramente àqueles que ainda não estão salvos, mas desejam sê-lo. Queridos amigos, muitas vezes acontece que os homens não obtêm paz com Deus porque não se rebaixaram o suficiente. A porta do céu, embora seja tão larga que o maior pecador possa entrar, é, no entanto, tão baixa que o orgulho nunca pode passar por ela. Você deve se curvar se quiser entrar no céu. Deixe-o colocar a boca no pó, é o que o texto diz. Eu acredito que esse preceito é necessário para muitos, e que quando eles obedecerem, eles terão paz, mas nunca antes disso. Deixe-o colocar a boca no pó. Monarcas orientais exigem reverência muito humilde de seus súditos, e isso está em desacordo com nossos modos e costumes. Mas a semelhança é válida em nossa relação com o Senhor Deus. Quando vamos diante dele, devemos nos prostrar até curvarmos nossas bocas no pó. O que essa expressão pode significar? Ponha a boca no pó, se assim for, pode haver esperança. Eis o que diz o profeta. Significa, primeiro, que deve haver uma confissão de pecado verdadeira, humilde e total. Você diz que tem orado, mas ainda não encontrou a paz. Confessou seus pecados? Isso é absolutamente necessário. Confessar seus pecados para mim? Você pergunta. Não, obrigado. Não quero ouvir sua confissão. Isso me faria muito mal e não faria nenhum bem a você. Digo a você que faça essa confissão somente a Deus. Alguns homens nunca fizeram uma confissão de seus pecados a Deus. Eles o fizeram em termos tão gerais e falsos que não chegaram a ser uma confissão. Entre no seu quarto, feche a porta e fique só. E lá, com palavras ou sem palavras, como você achar melhor, reconheça diante de Deus suas omissões e comissões, o que você fez e o que você não fez. Conte toda a história diante de Deus e clame como o publicano: Deus, tenha misericórdia de mim, o pecador. Não disfarce ou tente dourar as coisas diante do Deus Todo-Poderoso. Deixe todos os seus pecados aparecerem. Assuma uma posição humilde e se responsabilize por todos eles. Não seja simplesmente um pecador no nome, mas confesse que você é um pecador de fato e por atos. Eu acredito que alguns de vocês estão nas trevas por muito mais tempo do que o necessário, porque vocês não se rebaixam a uma humilde confissão de seus pecados e ainda tentam encontrar justificativa apontando para outros. Deixe o bisturi entrar nesta ferida horrível e cheia de pus. Deixe sair todas as coisas. Deixe sua confissão fluir como água diante de Deus. Derrame seu coração diante dele. Reconheça seus pecados. Tome o lugar de um pecador, pois esta é uma ótima maneira de encontrar a salvação ou a restauração do seu coração. Se for assim, como diz o profeta, pode haver esperança.
Além disso, queridos amigos, quando se diz que devemos colocar nossa boca no pó, significa que devemos abandonar o hábito de nos colocar acima das outras pessoas e de criticar os outros. Quantas vezes o valor de nossa penitência é destruído porque olhamos para a senhora alguém e dissemos: bem, eu sou culpado, mas ainda bem que eu não sou como ela. Ó, diz outro, eu sei que tenho sido um homem mau, mas eu nunca fui tão mau quanto o velho fulano de tal. O que você tem a ver com ele? Aqui você está fingindo ser humilde, mas é tão orgulhoso quanto Lúcifer. Eu te conheço. Você é como aquele homem que foi ao templo e fingiu que iria orar a Deus e então disse: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. E assim por diante. E ele continuou dizendo: nem mesmo sou como aquele publicano, voltando os olhos com desdém para o verdadeiro penitente. Muitos homens dizem: eu sou um pecador, mas sou um abstêmio total e uso isso e aquilo e faço isso e aquilo outro. Sim, mas não se você confiar nessas coisas para ser aceito diante de Deus ou para tentar diminuir a escuridão dos seus pecados. Mas, outro diz, sei que não vivi como deveria, mas sempre estive empenhado em causas sociais e ajudei a igreja. O mesmo deve acontecer com todo homem honesto, mas do que há para se orgulhar nisso? Você vai chegar ao céu pegando o seu dinheiro e mostrando o quanto deu para alguém? O quanto você fez para o homem enquanto desprezava a Deus? No entanto, esse costuma ser o jeito dos homens. Ou talvez estejamos acusando os outros enquanto fingimos que somos humildes. Devemos nos livrar de todos esses maus hábitos se quisermos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Acredito que um penitente sincero se considera o pior homem que existe e nunca julga as outras pessoas, pois ele diz em seu coração: esse homem pode ser mais abertamente culpado do que eu, mas muito provavelmente ele não sabe tanto quanto eu sei. Ou as circunstâncias do seu caso são um atenuante para ele. Uma mulher convencida do pecado diz: é verdade, essa mulher caiu e sua vida está cheia de impurezas, mas talvez, se eu tivesse sido tentada como ela e tivesse sido enganada como ela foi, eu teria feito ainda pior do que ela. Se todos nós pudéssemos abandonar o hábito de criticar outras pessoas e colocar nossa boca no pó em auto-humilhação diante de Deus. Acho que colocar nossa boca no pó também significa que percebemos nossa própria nulidade na presença de Deus. Não temos nada a dizer, nada a reclamar, nada de que nos orgulhar. Se o Senhor nunca olhasse para nós com misericórdia, ainda assim não poderíamos reclamar dele. Se ele nos banisse da sua presença para sempre, ainda assim não poderíamos abrir nossa boca para acusá-lo, mas devemos dizer: tu és justo quando julgas, estás claro quando condenas. Isso, queridos amigos, é colocar a boca no pó, sentir que, aos olhos de Deus, você é apenas como pó. Se você buscou ao Senhor e não o encontrou, eu o exorto a se afundar ainda mais, a se prostrar ainda mais, a botar a boca realmente no pó. Acredite que você não tem força, que você não tem justiça, que você está verdadeiramente perdido e arruinado, que você não é nada além de uma massa de repugnância diante do Deus 3 vezes santo. E curve-se diante dele com esta convicção em seu coração. Se assim for, diz o profeta, pode haver esperança. Agora, para terminar com uma visão plena, quero fazer um breve resumo de todo esse capítulo, de todo esse texto, que é de Lamentações 3, de 1 a 33 e 55 a 58. É um capítulo cheio de tristeza. Enquanto vocês o estão ouvindo, alguns de vocês podem estar dizendo: não estamos nessa condição. Pois bem, seja grato por não estar. E enquanto ouve falar das tristezas dos outros, bendiga a Deus pelas alegrias que você mesmo experimenta. Ao mesmo tempo, lembre-se de que existe um caminho de tristeza que finalmente leva ao descanso e à paz. A verdade, nas palavras do poeta Cowper: o caminho da tristeza, e apenas esse caminho, leva a uma terra onde a tristeza é desconhecida. Se você nunca conheceu as tristezas do profeta que chora, do profeta Jeremias ou algo parecido, não tenho certeza se você deve se parabenizar, pois há um coração quebrantado que vale mais do que o mundo inteiro. Há um espírito esmagado e ferido no qual o Senhor se deleita e que é um sinal de bem para aquele que o possui.
Os versos 1 e 2 mostram: eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara da sua ira. Ele me guiou e me levou às trevas, mas não à luz. Alguns de nós se lembram de quando costumávamos entrar em nosso próprio quarto, fechar a porta, ler um capítulo como este e dizer: aqui está uma descrição da minha verdadeira condição. Certa vez fomos despedaçados, dilacerados por uma terrível sensação de pecado. Nossos pensamentos eram como facas nos picando perpetuamente, e em tal momento essas foram nossas palavras, bem como as palavras de Jeremias. Ele me conduziu e me levou às trevas, mas não à luz. Nos versos 3 e 4 nós vemos que certamente ele se voltou contra mim. Ele vira sua mão contra mim o dia todo. Minha carne e minha pele ele envelheceu. Ele quebrou os meus ossos. Ou seja, a convicção do pecado parece secar a própria seiva de nossa vida até que murchamos com o tempo. Pior do que a agonia de um osso quebrado é a dor de um coração partido. Quando o Espírito Santo convence do pecado, acredite em mim, não é brincadeira de criança. No caso de alguns de nós, foi uma ferida extremamente dolorosa. O 5 diz: ele edificou contra mim, como se ele deliberadamente construísse paredes para impedir meu caminho e erguesse castelos de onde atacar minha alma. Ele construiu contra mim, diz o profeta. Ele me cercou de fel e dores de parto. Ele me trancou em um círculo de amargura. Os versos 6 e 7 diz que ele me colocou em lugares escuros, como os que morreram desde a antiguidade. Ele me cercou de modo que eu não posso sair. Ele fez minha corrente pesada, como um prisioneiro em sua masmorra, que tem que usar algemas e grilhões. No verso 8 diz: também quando eu choro e grito, ele exclui minha oração. Essa é a pior prova de todas, pois há consolo na oração. Mas quando mesmo isso parece negado a você, em que terrível estado de tristeza seu coração é levado. E dos versos 9 ao 11, ele diz que ele cercou meus caminhos com pedras lavradas. Ele fez meus caminhos tortuosos. Ele era para mim como um urso à espreita e como um leão em lugares secretos. Ele desviou os meus caminhos e me despedaçou. Ele me deixou desolado. Você que se lembra dessa experiência na sua vida, bendito seja Deus por ter passado por ela, por ter atravessado aquela estrada difícil para o lugar de paz e descanso em Cristo. Você que nunca conheceu este caminho, será bom para você quando o fizer, por mais difícil que possa encontrá-lo e achar. O verso 12, ele diz que ele dobrou o seu arco e me colocou como um alvo para a sua flecha. Cada sermão que ouço parece um tiro contra mim. Cada texto das Escrituras parece uma flecha apontada para mim, é o que ele está dizendo. E no 13, ele fez com que a flecha da sua aljava entrasse em minhas rédeas. Elas não são meramente atiradas em mim, mas elas realmente me bateram, me atingiram, elas me feriram, elas me perfuraram em partes vitais. E o 14 ao 17 diz: eu fui um escárnio para todo o meu povo, e sua música o dia todo escarnecia de mim. Ele me encheu de amargura, ele me embriagou com absinto. Ele também quebrou meus dentes com pedras de cascalho. Ele me cobriu com cinzas. E tu afastaste a minha alma da paz. Eu não sei o que é prosperidade. Parece que já faz tanto tempo que fui próspero que me esqueço de como era. Tenho estado tão perturbado que não me lembro o que era estar à vontade. E do 18 ao 21 é dito que a minha força e a minha esperança pereceram do Senhor. Lembra-me da minha aflição e da minha miséria, do absinto e do fel. Minha alma ainda os conserva na memória e se humilha dentro de mim. Lembro-me disso, portanto, tenho esperança. Observe que em toda a sua tristeza, este homem ainda tinha esperança. Sua alma foi humilhada e, portanto, ele tinha esperança. Acho que na língua da Nova Zelândia, a palavra para esperança é pensamento nadador. O pensamento que nada quando todo o resto se afoga. Oh, que misericórdia é que a esperança possa viver quando todas as outras coisas parecem estar morrendo. E no verso 22, ele diz que é pela misericórdia do Senhor que não somos consumidos, porque a sua compaixão dura para sempre e nunca falha.
Ouça isso, coração perturbado. Você ainda não está destruído. Você ainda está na terra dos vivos, como dizemos, em campo de oração e suplicando a Deus. É pela misericórdia de Jeová que não somos consumidos, porque o seu amor não falha. E nos versos 23 e 24 diz que elas são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O Senhor é a minha porção, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Com todos os meus problemas, perdas e sofrimentos, ainda tenho um Deus, portanto, espero nele. E no 25 é dito que bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Ou seja, mesmo que seja das profundezas da maior angústia que você busca a Deus, você descobrirá que ele é bom para você. Apenas vá e teste-o, experimente-o, e você descobrirá que é exatamente como eu digo. Os versos 26 e 27 dizem que é bom que o homem espere e espere tranquilamente pela salvação do Senhor. É bom para o homem que ele carregue o jugo em sua juventude. E não é mal para ele se continuar a suportá-lo na velhice. Nossos ombros precisam sempre do jugo. Somos criaturas tão incertas que não podemos suportar tanta liberdade, mesmo da tristeza. E dos versos 28 ao 31, ele diz que ele se senta sozinho e guarda silêncio, porque isso carregou e pesou sobre ele. Ele pôs a boca no pó, se assim for, pode haver esperança. Ele dá a sua face ao que o fere. Ele está cheio de opróbrio, pois o Senhor não rejeitará a ele para sempre. Que música há nessa linha? Ele pode colocá-lo fora por um tempo e parecer deixá-lo lá, mas o Senhor não o rejeitará para sempre. Deus pode parecer afastar-nos dele, mas está escrito, ele odeia o repúdio. Não há divórcio entre Cristo e a alma que uma vez foi desposada com ele. Sua separação não será perpétua, pois nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. No verso 32 e 33 é dito que, embora cause tristeza, ainda assim ele terá compaixão de acordo com a multidão de suas misericórdias, pois ele não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Agora observe no versículo 55 o que veio ao profeta depois de toda essa tristeza. Ele diz: invoquei o teu nome, Senhor, desde a masmorra. Ouviste minha voz, não esconda teu ouvido da minha respiração ou do meu gemido. Às vezes, nossas orações ficam tão fracas que são apenas uma respiração. Mas nunca devemos esquecer que a oração é o sopro de Deus nos homens, voltando de onde veio. E o sopro de oração nunca é gasto em vão. E no 57, 58, ele diz: tu te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste: não temas. Ó Senhor, tu pleiteaste as causas da minha alma. Que consolo é o fato de Cristo no céu ser nosso grande advogado e de ter pleiteado as causas de nossa alma perante o trono de Deus Pai. E por fim o 58 diz: tu redimiste a minha vida. Aquele que é o nosso advogado é também nosso Redentor e, portanto, estamos duplamente seguros. Glorificado seja o seu nome. Realmente devemos nos prostrar diante de Deus no pó, porque ele é um Deus de graça e misericórdia. Bom é para o homem suportar o jugo. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Lamentações 3, 27 a 29.